Sabe aquela velha ideia do estoico frio, parecendo uma estátua de pedra sem emoção nenhuma? Pois é, vamos desmontar esse mito agora mesmo. Vamos mergulhar direto numa análise para entender como o estoicismo é, na verdade, um conjunto de ferramentas super prático e surpreendentemente afetuoso. A gente vai explorar as fontes originais para descobrir como navegar pelas dores mais profundas da vida e pelas pressões modernas. Nosso foco total aqui é o luto consciente e como viver sem aquelas ansiedades prolongadas que esgotam a mente. O nosso roteiro de hoje passa pela busca da eudaimonia, como domar o lobo interior, a dicotomia do controle, os passos para derrotar a ansiedade prolongada, o luto consciente racional e, por fim, como alcançar a tranquilidade duradoura, uma progressão estruturada e direta ao ponto. Ponto 1. A busca pela eudaimonia, ou como encontrar uma vida de fluxo suave. Bom, antes da gente falar sobre ansiedade ou perda, precisamos estabelecer a base de tudo. Afinal, qual é o objetivo supremo do estoicismo? Ao contrário do que muita gente pensa, não é suprimir a experiência humana de jeito nenhum. É alcançar um estado de ser feliz que flui suavemente sem aqueles solavancos internos gigantescos. A palavra grega eudaimonia explica isso perfeitamente. Eu significa bom e daimon refere-se ao nosso espírito interior, a nossa centelha. Então, o objetivo central do estoicismo é simplesmente estar de bem com o próprio espírito ideal. É viver em harmonia com a nossa melhor versão, momento a momento. Quando a gente faz isso, a vida flui. Mas claro, falar é muito mais fácil do que fazer, né? O que nos leva à parte 2. Domando o lobo interior, entendendo nossos reflexos emocionais. Para a vida fluir de verdade, a gente tem que encarar as maiores barreiras do caminho, que, adivinha só, não estão no mundo exterior. Estão nas nossas paixões fortes e reativas. Pensa num lobo interior. Essa é uma metáfora fantástica para aquelas emoções muito intensas, tipo uma raiva explosiva, um medo paralisante ou uma tristeza sem limites. Essas emoções ativam tendências de ação quase instantâneas. A gente sente raiva e já quer gritar. Se isso não for vigiado, o lobo simplesmente assume o controle e arrasta a mente para onde bem entender. A gente vira refém dos próprios impulsos. E é aí que muita gente se confunde. A ideia não é matar o lobo. Seria literalmente impossível, nós somos humanos. O segredo é domar a fera. Aquele mito de que a filosofia é repressiva e sombria cai por terra aqui. A realidade estoica mostra que, ao domar o lobo, a gente ganha um espaço gigantesco para ser genuinamente alegre, resiliente e capaz de apreciar a vida, mesmo que o lobo ainda esteja dando uns rosnados lá no fundo. Certo, mas como a gente doma esse bicho? Chegamos à seção 3, a dicotomia do controle, o lugar onde reside o verdadeiro poder. É essa estrutura filosófica que impede o lobo de tomar as rédeas de tudo. Um pilar absoluto para manter a estabilidade emocional e chegar na tal eudaimonia é focar estritamente no que a gente controla. É impossível ter paz mental tentando controlar o incontrolável. Assumir a responsabilidade pelas próprias ações e dividir o mundo de forma clara é o alicerce para tudo que vem depois. E o segredo profundo mora na divisão das coisas. Existem aspectos sob o controle total, como nossas intenções e os nossos esforços. Outros sob o controle parcial, como jogar uma partida de futebol, onde a gente treina, mas o resultado depende de outras variáveis. E tem aquilo totalmente fora de controle, como o clima ou o que as outras pessoas pensam. Quando internalizamos nossos objetivos, o sucesso passa a ser apenas fazer o melhor possível. E o mais incrível, mesmo que o resultado final dê errado, a tranquilidade emocional continua perfeitamente intacta. Imagina ter um boneco voodoo de si mesmo e simplesmente jogar ele pela janela no meio de uma rodovia movimentada, só torcendo para nenhum carro passar por cima. É uma loucura completa. Mas é exatamente isso, sem tirar nem pôr, que a gente faz quando entrega o nosso bem-estar emocional a eventos externos aleatórios ou à opinião de estranhos. Vamos para a quarta parte, derrotando a ansiedade prolongada, mudando o foco para processos internos. É a hora de ver como essa base cura diretamente uma das grandes epidemias de hoje em dia. Então, de onde vem a ansiedade de verdade? Ela vem direto dessa mania de querer controlar o incontrolável. A mente ansiosa fica viajando para o futuro, tentando garantir um resultado que é imprevisível por natureza. Em contrapartida, a mente estoica foca 100% no processo. Se o sucesso for agir com integridade e dar o melhor agora, a confiança é garantida e aquele terror em relação ao resultado simplesmente desaparece. Por isso, os estoicos usam a visualização negativa.
A ideia é prever possíveis obstáculos e aceitar a natureza temporária de tudo que a gente valoriza. Parece meio estranho e contraintuitivo, mas pensar que um projeto pode dar errado ou que podemos perder algo, na verdade acaba com o medo. Isso nos acostuma com o pior cenário, fortalece a alma enquanto as coisas estão calmas e nos faz viver o presente com muita intensidade, mas sem aquele apego desesperado. Parte 5. Luto consciente e racional. Ou seja, como chorar sem enlouquecer. Essa é uma das partes mais sensíveis do material. Precisamos aplicar esses princípios para lidar com a dor profunda e inexplicável de perder alguém. Tem uma frase poderosíssima de Sêneca que resume tudo. É melhor conquistar o luto do que enganá-lo. Isso desmonta totalmente a ideia de reprimir emoções. Sêneca diz que a gente tem que encarar a dor de frente, com a razão. Fingir que não dói ou fugir do sentimento é enganar o luto, e isso só deixa cicatrizes piores lá na frente. A dor humana precisa ser vivida. Na prática, o luto consciente segue alguns passos. Primeiro, as lágrimas são naturais e têm que fluir. Ponto final. Mas a razão entra para nos avisar que elas precisam ter um limite para não virarem uma espiral destrutiva. O foco então muda brilhantemente para a gratidão retrospectiva. Pensa bem, e se a gente nunca tivesse conhecido essa pessoa? O choro sincero vai dando lugar a uma gratidão imensa por ter tido a chance de compartilhar a vida com ela. É uma transição maravilhosa. Seção 6, a nossa última. Alcançando a tranquilidade duradoura, caminhando ao lado do destino. Como juntar todas essas ferramentas no dia a dia para construir uma resiliência que dura a vida toda. Pensa num cachorro amarrado a uma carroça em movimento. Essa é uma metáfora histórica clássica. A corda dá uma certa liberdade. A gente pode ir caminhando tranquilamente, curtindo a paisagem enquanto acompanha o movimento, ou a gente pode travar as patas, chorar, lutar contra a realidade e acabar sendo arrastado violentamente pelo chão de qualquer jeito. Brigar com o que já aconteceu só garante sofrimento e muito esgotamento à toa. E como a gente treina para não lutar contra a carroça? Epicteto ensina algo genial para lidar com os pequenos aborrecimentos. Derramou café? Quebrou um copo em casa? Em vez de surtar de estresse, pensa assim: estou comprando tranquilidade pelo preço de um copo. Treinar a mente para desapegar de pequenos incômodos é uma verdadeira academia emocional. Quando os desastres grandes baterem na porta, a mente já vai estar forte e preparada. No final das contas, a filosofia não é só teoria para ler em livro, é prática diária. Quando entendemos que o controle vem de dentro, que tentar controlar o incontrolável gera ansiedade pura e que até o luto mais profundo pode ser transformado em gratidão, as coisas mudam. A grande pergunta que fica martelando na cabeça é, diante dos altos e baixos, imprevisíveis da jornada, vamos escolher ser arrastados pela carroça do destino ou vamos caminhar ao lado dela com sabedoria e tranquilidade?